Olá, Júlio. Inês Maria. Acaba de ser lançada em São Paulo uma aplicação de serviços de táxi só para mulheres, desde a frota de motoristas às clientes. A aplicação, que se chama Femitaxi, pretende expandir-se para outros pontos do país, como o Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. E porquê? Porque as denúncias feitas por mulheres de casos de assédio e violência são muitas. Mas será que fazer um serviço só de mulheres e para mulheres é a solução, Júlio? Já que há uns tempos falámos também nos comboios de uma carruagem. Nem mais, sim. Que são mencionados, aliás, no artigo Sim. da Paula Cosme Pinto, que escreve no Expresso, eu diria que maioritariamente sobre estes temas, e que eu leio com muito prazer. É assim, eu respeito a opinião dos outros, mas eu partilho a da Paula, não acho que seja este o caminho. Porque, como compreende, isto é, em primeiro lugar, é deprimente, porque é confessarmos a nossa incapacidade. No artigo diz assim, mas vamos, eu também já empreguei truques. Por exemplo, telefonar do táxi, a dizer para onde é que se vai. E isto é muito triste, na minha opinião, porque são as mulheres a defenderem-se de uma nuvem negra que até pode lá não estar, mas que hipoteticamente as preocupa. Bom, Repare que os homens normalmente não têm de o fazer, não é? pois lá está a questão do género. Lá está a questão do género. E depois há um ponto que é sublinhado e que eu acho que é importantíssimo, que é sistematicamente quem tem que alterar os seus hábitos são as mulheres. E agora estou a citar, como atos tão simples como apanhar um táxi, para se defender de uma agressão que só acontece porque nasceu com um determinado género. E a autora diz, talvez fosse mais produtivo, por exemplo, que a avaliação a que estas motoristas da Femitaxi são sujeitas fosse alargada aos restantes serviços habituais de transportes de passageiros. Evidentemente. Ou seja, estas pessoas têm que ter formação numa área em que, aliás, não devia ser necessária, que é a educação e o respeito pela dignidade dos outros, e deve haver penas pesadas para quem não Não podemos aplicar aqui o verbo cumprir, não é? Porque isto não é de cumprir, isto devia ser natural, não é? Para quem não se porta com o mínimo de respeito e decência. Mas a mim impressionou-me, sobretudo, esta questão de são as mulheres, porque isto é profundamente verdadeiro, sabe? Há um quadro, aliás, na minha opinião, lindíssimo, de Dali, que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, numa campanha relacionada com as infecções sexualmente transmissíveis. E então o que é que a Inês vê que se chama soldado tem cuidado, repare nisto, que são corpos muito belos de mulheres, com aqueles ligueiros, etc., e que depois terminam e onde deveriam estar as cabeças das mulheres, aquilo é feito de uma maneira deliciosa, está uma caveira, ou seja, está a morte. Sim. E se repararmos, mais uma vez, o que está implícito é as mulheres são perigosas. Portanto, sejam algozes, sejam vítimas, a responsabilidade cai-lhes sempre em cima delas. Mas se aqueles soldados usarem a sua cabecinha e não tiverem comportamentos de risco, não precisam de serem avisados, não precisam de serem avisados contra aquelas terríveis mulheres. As terríveis que também são vítimas, não é? Pois é, e por isso, e muito bem, diz assim no artigo, o que é ofensivo tanto para homens como para mulheres. Por um lado, põe todo o motorista do sexo masculino no papel potencial agressor. É verdade. É verdade. Por outro, põe a mulher no papel da pessoa que tem de se sentir responsabilizada pela sua própria integridade física e moral quando faz algo tão simples quanto apanhar um transporte público. É transparente. Não é com aplicações que mudamos isto. Não, e é realmente ofensivo para os dois sexos. É claro que nós, homens, temos mais dificuldade em perceber isso. Mas é. Porque por um ou dois que praticam um determinado ato, tem que se inventar uma maneira de as coisas funcionarem de forma a que todos nós, que somos potenciais suspeitos, não possamos sair da linha. É triste. Um beijinho, Beijinho, Júlio, querida. Até até amanhã. Até amanhã.